Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, seja bem-vindo à Antena Esportiva e você pode participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Pelo nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo. Além disso, você pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você procurar Antena Esportiva e baixar para ter a nossa rádio na palma da sua mão. Além disso, você pode curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. O nosso Twitter é o @se liga na antena e o nosso Instagram é @rádio Antena Esportiva. Muito bem. Vamos agora para a programação do concurso 937, para você ficar ligado aí nos jogos que serão aí contemplados no concurso deste final de semana da Loteca. Se você quiser saber o rateio do prêmio do concurso 936 e a premiação para o concurso 937, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br ou o mural da casa lotérica mais próxima de você. Vamos aos jogos. Jogo 1, Vasco da Gama e Botafogo. Jogo 2, Manaus e São Raimundo. Jogo 3, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 4, CRB e CSA. Jogo 5, Flamengo e Fluminense. Jogo 6, Cuiabá e Operário de Várzea Grande. Jogo 7, Motoclube e Sampaio Corrêa. Jogo 8, Atalanta e Milan. Jogo 9, Grêmio e Internacional. Jogo 10, Vila Nova e Grêmio Anápolis. Jogo 11, Náutico e Sport Recife. Jogo 12, São Paulo e Palmeiras. Jogo 13, ABC e América de Natal. E jogo 14, Paysandu e Tunaluso. Como vocês podem perceber, muitos jogos pelas finais dos estaduais pelo país afora. 13, para ser mais preciso. Na verdade, 12, porque ABC e América ainda tá valendo pela fase classificatória do segundo turno do Campeonato Potiguar. E Atalanta e Milan pela última rodada da Série A Team. O resto, só final de estadual e você, claro, vai ficar sintonizado na Antena Esportiva para ficar ligado nas nossas análises, para você fazer a sua aposta. Vamos começar pelo jogo 1, Vasco da Gama e Botafogo. Neste sábado, 3 e 5 da tarde, em São Januário, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. E você vai acompanhar tudo aqui no som da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso YouTube. As duas equipes fizeram o jogo de ida no domingo passado no Estádio Olímpico Newton Santos e o Vasco da Gama venceu por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. O Vasco da Gama fez 14 jogos neste campeonato carioca, com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Cruz Maltino, nos últimos 5 jogos, conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante neste Cariocão,
o Vasco jogou 6 vezes, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo, em 14 jogos em todo o Campeonato Carioca, venceu 4, empatou 7 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcelo Chamusca conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante neste Cariocão, foram 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Vasco da Gama na coluna 1, 40% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o Botafogo. Muito bem, o Vasco da Gama perdeu apenas uma vez nos 12 jogos mais recentes pelo Campeonato Carioca. E o Cruz Maltino ainda não perdeu nos clássicos na temporada 2021. O Botafogo foi derrotado 3 vezes nos últimos 18 jogos pelo Campeonato Carioca. E o Botafogo é o rei das colunas do meio do Campeonato Carioca, ou seja, o time que mais empatou no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Jogo 2, Manaus e São Raimundo. Neste sábado, 4 e 5 da tarde, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da final do Campeonato Amazonense. Tá aí os técnicos da Caixa Econômica Federal inovando aí nos jogos da Aloteca e colocando até o Campeonato Amazonense na programação da Aloteca. Então, vamos à análise deste jogo, que na ida teve a vitória do São Raimundo sobre o Manaus por 2-1. O Manaus, em 13 jogos, conquistou 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 derrota. O Manaus vinha de 4 jogos com vitória até esbarrar no São Raimundo no último final de semana. Como mandante no Campeonato Amazonense, o Manaus jogou 6 vezes, com 5 vitórias e 1 empate. Já o São Raimundo, o Tufão, em 13 jogos no Amazonense, ganhou 5, empatou 4 e perdeu 4 vezes. O Tufão, que nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante neste campeonato estadual, foram 6 jogos com apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 67% de chances de vitória para o Manaus, 22% de chances de empate e 11% de chances de vitória para o São Raimundo. O Manaus venceu 83% dos últimos 6 jogos em casa no Amazonense. E nos últimos 10 jogos, em 3 equipes, o São Raimundo venceu apenas 2. Jogo 3, Atlético Mineiro e América Mineiro. Neste sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate em 0-0. O Atlético Mineiro, em 14 jogos no estadual, ganhou 10, empatou 2 e perdeu 2. Além do jogo contra o América no final de semana, o Galo entrou em campo no meio de semana e venceu o Cerro Porteño no Paraguai por 1-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Atlético do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias e 2 empates, portanto vem de uma invencibilidade. Como mandante no Campeonato Mineiro, foram 7 jogos com 6 vitórias e 1 empate. O Atlético ainda não perdeu jogando em casa, jogando como mandante no Campeonato Mineiro. Já o América, em 14 jogos no Campeonato Estadual, venceu 9 vezes, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Lisca Doido conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Também vem de uma sequência de invencibilidade. Como visitante neste Campeonato Mineiro, o Coelho jogou 7 vezes, com 5 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 48% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 27% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o América. Só uma informação importante:
O Atlético Mineiro jogou no meio de semana, diferentemente do América, que teve a semana toda para treinar, visando o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu 83% dos últimos 6 jogos em casa no Campeonato Mineiro. E o América venceu 67% dos últimos 6 jogos como visitante no Campeonato Mineiro. Portanto, uma boa proporção de vitórias para o Atlético Mineiro como mandante e para o América Mineiro como visitante no Campeonato Estadual. Jogo 4, CRB e CSA. Neste sábado, 4h45 da tarde, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da final do Campeonato Alagoano. No jogo de ida, CSA e CRB ficaram no empate em 0-0. O CRB, em 11 jogos em todo o Campeonato Alagoano, venceu 7, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O CRB está a 4 partidas sem perder. E como mandante no Campeonato Estadual, foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Já o CSA, em 11 jogos no Campeonato Alagoano, venceu 5 vezes, empatou 5 e perdeu apenas 1 vez. O CSA, que nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O CSA está a 3 jogos sem derrota. E como visitante no Campeonato Alagoano, foram 5 jogos com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o CRB, 44% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o CSA. As dicas para este jogo 4 são as seguintes. O CRB está invicto como mandante no Campeonato Alagoano há 9 partidas, isso contando com o estadual do ano passado. O CRB perdeu apenas 2 dos últimos 13 jogos pelo Campeonato Alagoano. E o CSA foi derrotado 1 vez nos 11 jogos mais recentes pelo Campeonato Alagoano, o que pode demonstrar um equilíbrio entre estas duas equipes, as maiores equipes do estado de Alagoas. Jogo 5, Flamengo e Fluminense, clássico Fla-Flu. Neste sábado, 9h05 da noite, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. E é claro que você vai acompanhar esse jogo aqui no som da Antena Esportiva, pelo nosso YouTube e também pelo nosso aplicativo. Muito bem, na partida de ida, no final de semana passado, Flamengo e Fluminense ficaram no empate em 1-1. O Flamengo, em 14 jogos neste Campeonato Carioca, venceu 9 vezes, empatou 3 e perdeu 2. O Flamengo disputou uma partida neste meio de semana e empatou no Maracanã com a LDU Quito em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conquistou 2 vitórias e 3 empates. O Flamengo vem de 3 empates consecutivos. Como mandante neste Campeonato Carioca, foram 7 jogos com 5 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense, em 14 jogos pelo Cariocão, venceu 8, empatou 3 e perdeu 3. O Fluminense, assim como o Flamengo, entrou em campo neste meio de semana e acabou derrotado pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, por 2-1 em pleno Maracanã. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante no Campeonato Carioca, foram 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Flamengo contra 24% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Fluminense. Vamos às dicas. O Flamengo perdeu apenas 2 dos 27 jogos mais recentes no Campeonato Carioca, isso contando com a edição do ano passado. Já o Fluminense está invicto no Campeonato Carioca há 8 partidas. E o tricolor das Laranjeiras perdeu 2 dos últimos 12 jogos como visitante pelo Campeonato Carioca.
Flamengo e Fluminense você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva no sábado, a partir das 8h35 da noite. Jogo 6. Cuiabá e Operário de Várzea Grande. Domingo, 9 da manhã, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta da final do Campeonato Matogrossense. 9 da manhã, no horário de Brasília. Muito bem, o Cuiabá, no horário local, 9 horas no horário local, 10 horas no horário de Brasília. O Cuiabá, na verdade, venceu o Operário por 2-1 no jogo de ida e tem a vantagem do empate para sagrar-se mais uma vez campeão estadual. O Auriverde da Baixada, em 14 jogos no Campeonato Matogrossense, venceu 12 e empatou 2, ainda não perdeu no estadual. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias do Cuiabá e como mandante no Campeonato Matogrossense foram 6 jogos e 6 vitórias. Já o time de Várzea Grande, cidade vizinha Cuiabá, em 14 jogos, venceu 6, empatou 5 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Operário empatou 4 e perdeu 1. O Operário, portanto, passa por um jejum de vitórias mesmo estando na decisão estadual. Como visitante no Campeonato Matogrossense, o Operário jogou 6 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, Cuiabá, amplo favorito, com 67% de chances, contra 22% de chances de empate e 11% de chances de dar Operário de Várzea Grande. Vamos às dicas. O Cuiabá venceu 9 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. E o Auriverde está invicto no Campeonato Matogrossense há 14 partidas. Já o Operário de Várzea Grande não vence como visitante há 3 jogos. E o Operário não derrota o Cuiabá há 11 jogos. E aí, tá gostando do Lotecando? Você que está no YouTube, dê um like no nosso vídeo, ajude o Lotecando a chegar a mais pessoas, compartilhe também o nosso link no YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Antena Esportiva e ative as notificações para você não perder nada aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 7, Motoclube e Sampaio Correia. Domingo, 10 da manhã, no Castelão, em São Luís, pelo jogo de volta da final do Campeonato Maranhense. No jogo de ida, deu Sampaio Correia, vitória por 1-0. O Motoclube, em 10 jogos neste Campeonato Maranhense, venceu 6, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Moto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante no Campeonato Maranhense, foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota. Já o Sampaio Correia, em 10 partidas pelo Campeonato Estadual, venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Sampaio Correia está invicto a 3 jogos, mas com apenas 1 vitória. Como visitante no Campeonato Maranhense, o Sampaio jogou 4 vezes, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Motoclube, contra 37% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Sampaio Correia. Muito bem, o Moto venceu 50% dos últimos 10 jogos por todas as competições. O Motoclube que, no primeiro semestre, além do Campeonato Maranhense, disputou a Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Botafogo. O Sampaio Correia foi derrotado em 3 dos últimos 21 jogos pelo Campeonato Maranhense. E o Sampaio não sofreu gols nos 3 últimos jogos no Campeonato Maranhense. Jogo 8, o único jogo internacional da grade de programação do concurso 937 da Loteca. Atalanta e Milan. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Gewiss Arena, pela rodada 38 da Série A TIM, a rodada derradeira do campeonato italiano.
A Atalanta, praticamente garantida na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, é a segunda colocada com 78 pontos. 37 jogos, 23 vitórias, 9 empates, 5 derrotas e 70% de aproveitamento. A equipe de Bérgamo venceu o Genoa na rodada passada da Série A Team por 4-3 e no meio de semana, pela final da Copa Itália, acabou derrotada pela Juventus por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na Série A Team, a Atalanta jogou 18 vezes, com 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Milan é o terceiro colocado com 76 pontos, briga para garantir uma vaga na Champions League e briga também pelo vice-campeonato. Afinal de contas, a distância para a Atalanta é de apenas 2 pontos. 37 jogos, 23 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e 68% de aproveitamento. Os rossoneri, que na rodada passada empataram com o Cagliari em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Milan jogou aí com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Milan está invicto a 4 partidas. Como visitante na Série A Team, foram 18 jogos, com 15 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para a Atalanta, 34% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Milan. A equipe da Atalanta conseguiu vencer os últimos 7 jogos em casa pela Série A Team. E o time de Bérgamo não sofreu nenhuma derrota nos 11 jogos mais recentes da Série A Team. Já o Milan foi derrotado em 5 dos 49 jogos mais recentes pelo campeonato italiano. E a equipe de Milão não sofreu gols nos últimos 4 jogos pela Série A Team. Jogo 9. Grêmio e Internacional, clássico Grenal. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, o Grêmio venceu o Inter por 2-1 no Beira-Rio. O Grêmio, em 14 jogos pelo Gauchão, venceu 10, empatou 3 e perdeu apenas 1. Nesta quinta-feira, visita o Araguá, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thiago Nunes conseguiu 5 vitórias. E como mandante no Gauchão, foram 6 jogos e 6 vitórias, portanto 100% de aproveitamento do Grêmio em casa no campeonato estadual. Já o Inter, em 14 jogos no Campeonato Gaúcho, venceu 8, empatou 2 e perdeu 4. O Colorado visita o Olímpia nesta quarta-feira pela Libertadores, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Nos últimos 5 jogos, o Inter do técnico Miguel Ángel conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Inter foi derrotado nos 2 últimos jogos que fez. Como visitante no Campeonato Gaúcho, foram 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Grêmio, 30% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Internacional. O Grêmio está invicto pelo Campeonato Gaúcho há 9 jogos e o tricolor perdeu apenas 2 vezes nas últimas 24 partidas pelo Gauchão. Um período de 13 jogos consecutivos sem perder no intervalo marca a campanha do Internacional no Campeonato Gaúcho. E nos últimos 6 grenais, o Internacional venceu apenas uma vez. Jogo 10. Vila Nova e Grêmio Anápolis. Neste domingo, 4 da tarde, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano. No jogo de ida, deu coluna do meio, Grêmio Anápolis e Vila Nova empataram em 1-1. O Colorado Goiano, em 15 jogos no Campeonato Estadual, venceu 8, empatou 4 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto vem de uma sequência invicta. Como mandante neste campeonato estadual,
o Vila Nova, em 7 jogos, ganhou 5 vezes, empatou 1 e perdeu apenas 1. Já o Grêmio Anápolis, em 15 jogos, em todo o campeonato goiano, venceu 7, empatou 4 e perdeu 4. O Grêmio Anápolis, que nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias e 2 empates. Mesmo retrospecto do Vila Nova, mesma sequência invicta. Como visitante no campeonato estadual, o Grêmio Anápolis, que é considerado a grande surpresa do campeonato goiano, em 7 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 3. De acordo com as porcentagens, 57% de chances de vitória para o Vila Nova, 18% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Grêmio Anápolis. O Vila Nova venceu 67% dos últimos 6 jogos em casa no campeonato goiano. E o Vila ainda não venceu o Grêmio Anápolis no campeonato goiano 2021. Já o Grêmio Anápolis não vence como visitante há 5 partidas. E a equipe do interior de Goiás venceu 3 dos últimos 8 jogos contra o Vila Nova. Jogo 11, Náutico e Sport Recife. Neste domingo, às 4 da tarde, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. No jogo de ida, Sport e Náutico ficaram no empate em 1-1. O Náutico, em 11 jogos pelo Campeonato Pernambucano, venceu 8, empatou 2 e perdeu 1. O Timbu, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante no Campeonato Pernambucano, foram 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. Já o Sport Recife, em 11 jogos pelo Campeonato Estadual, venceu 7, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro venceu 4 e empatou 1, portanto vem de uma sequência boa, uma sequência invicta. Como visitante no Campeonato Pernambucano, o Sport jogou 6 vezes com 3 vitórias e 2 empates. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Náutico, 29% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Sport Recife. O Náutico não perde como mandante no Campeonato Pernambucano há 8 partidas. O Timbu perdeu 3 das 22 partidas mais recentes pelo Campeonato Pernambucano, contando com a edição do ano passado. Já o Sport Recife não foi derrotado nos últimos 9 jogos pelo Campeonato Pernambucano. E o rubro-negro venceu apenas uma das últimas 6 partidas fora de casa contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Portanto, essa estatística promete ser uma pedra no caminho do Sport e um trunfo para o Náutico conquistar o título estadual. Jogo 12, São Paulo e Palmeiras. Neste domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Muito bem, o São Paulo que em 14 jogos venceu 10, empatou 3 e foi derrotado uma vez neste Campeonato Paulista. O tricolor que acabou superado pelo Racing por 1-0 em pleno Morumbi pela Taça Libertadores da América. E faz o jogo de ida da decisão do estadual contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Hernan Crespo conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante no Campeonato Paulista, o São Paulo jogou 8 vezes, com 7 vitórias e apenas 1 empate. São Paulo não perdeu jogando em casa no Campeonato Estadual. Já o Palmeiras, em 14 jogos no Paulistão, venceu 8, empatou 3 e perdeu 3. No meio de semana, perdeu para o Defensa e Justiça por 4-3 pela Taça Libertadores da América. E recebe o São Paulo no Allianz Parque pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.
Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e uma derrota. Como visitante no Paulistão, foram 8 jogos com 5 vitórias e 3 empates. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o São Paulo contra 25% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Palmeiras. O São Paulo, neste momento, está numa série de 10 jogos invicto no campeonato estadual. O tricolor venceu apenas um de seus últimos 14 jogos com o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras que tem 5 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista. E o Verdão perdeu apenas 4 dos 22 jogos mais recentes pelo estadual. Jogo 13, o único da programação 937 da Loteca que não envolve final estadual entre os jogos que serão realizados aqui no Brasil. ABC e América de Natal. Domingo, 4 da tarde no Frasqueirão, pela rodada 6 do segundo turno do Campeonato Potiguar. O ABC é o segundo colocado com 10 pontos ganhos, com 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 67% de aproveitamento. Esta classificação é apenas do segundo turno, tá, galera? Então o ABC é o vice-líder do segundo turno. O ABC que venceu o Santa Cruz por 2-1 neste meio de semana, a quinta rodada. Nos últimos 5 jogos, o ABC venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante no Campeonato Potiguar, o ABC jogou 5 vezes com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América é o líder com 11 pontos. 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, com 73% de aproveitamento. O Mecão ainda não perdeu neste segundo turno do campeonato estadual. Na rodada passada, empatou sem gols, com o Palmeiras jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o América de Natal conquistou 3 vitórias e 2 empates. E como visitante no Campeonato Potiguar, foram 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o ABC na coluna 1, 44% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o América de Natal. O ABC foi derrotado apenas uma vez nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. O ABC que disputou neste primeiro semestre a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Potiguar. Já o América de Natal venceu o ABC apenas 3 vezes nos últimos 10 clássicos. E o Mecão perdeu apenas 1 dos 6 jogos como visitante na temporada por todas as competições. Jogo 14, Paysandu e Tunaluso. Como é bom ver o Tunaluso na final de novo. Domingo, 5 da tarde, na Curuzu, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense. No jogo de ida, a Tunaluso bateu o Paysandu por 4-2. O Paysandu, que em 13 jogos no Campeonato Paraense, venceu 7, empatou 4 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Papão da Curuzu conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Paysandu não vence há 3 partidas. Como mandante no Campeonato Paraense, o Paysandu jogou 6 vezes com 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Já a Tunaluso, em 13 jogos, ganhou 5, empatou 5 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, a Tunaluso venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A Tunaluso está invicta há 3 partidas. Como mandante no campeonato estadual, foram 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Paysandu, contra 33% de chances de empate e 27% de chances de vitória para a Tunaluso.
O Paysandu perdeu apenas 3 dos 24 jogos mais recentes pelo Campeonato Paraense, incluindo a derrota para a Tunaluso no jogo de ida da final. A Tunaluso, por sua vez, foi derrotada em 2 dos últimos 12 jogos pelo Campeonato Paraense. E nos últimos 6 duelos contra o Paysandu, a Tunaluso venceu apenas uma vez. Mas vale ressaltar que a Tunaluso ficou quase 10 anos afastada da primeira divisão do Campeonato Paraense, portanto ficou um hiato. Mas fica esse registro aí de apenas uma vitória para a Tunaluso nos últimos 6 duelos contra o Paysandu. Muito bem. Feitas as análises dos jogos, vamos repassar para você a programação do concurso 937. Lembrando que a premiação ainda não foi definida pela Caixa Econômica Federal e se você quiser saber sobre o rateio do prêmio no concurso passado, 936, com jogos da Libertadores, Sul-Americana, alguns jogos europeus e a premiação para o concurso do final de semana, você pode consultar na internet pelo site loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br ou no mural da Casa Lotérica mais próxima de você. As apostas podem ser feitas até este sábado, às 2 da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima nos canais online das loterias Caixa, ou seja, site ou aplicativo, custa R$ 30,00. Isso porque você precisa usar cartão de crédito. Se você quiser saber sobre outras opções de apostas na loteca, outras combinações de aposta, é só você conferir o site loterias.caixa.gov.br. Vamos repassar então a programação? Jogo 1, Vasco da Gama e Botafogo. Jogo 2, Manaus e São Raimundo. Jogo 3, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 4, CRB e CSA. Jogo 5, Flamengo e Fluminense. Jogo 6, Cuiabá e Operário de Várzea Grande. Jogo 7, Motoclube e Sampaio Correia. Jogo 8, Atalanta e Milan. Jogo 9, Grêmio e Internacional. Jogo 10, Vila Nova e Grêmio Anápolis. Jogo 11, Náutico e Sport Recife. Jogo 12, São Paulo e Palmeiras. Jogo 13, ABC e América de Natal. E jogo 14, Paysandu e Tunaluso. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte, que você possa chegar ao objetivo de marcar 14 pontos e, quem sabe, ganhar uma grana legal através da Loteca. A Antena Esportiva está aqui para te ajudar. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando, convidando você a acompanhar nesta sexta-feira o programa Bola Carioca, que vai discutir as finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca, com a apresentação do Rodrigo Goniades a partir das 7 da noite. E no final de semana, mais precisamente no sábado, os 2 jogos decisivos do Campeonato Carioca. Às 3 e 5 da tarde tem Vasco da Gama e Botafogo pela Taça Rio. Eu vou contar essa história deste jogão. E de noite, às 9 e 5 da noite, tem as emoções de Flamengo e Fluminense, clássico Fla-Flu, pelo título do Campeonato Estadual, com a narração do Daniel Kaiser. O Lotecando volta na próxima terça-feira, às 9 da manhã. Vai ser o último Lotecando às terças-feiras, provavelmente o último, porque a Caixa promoveu um mês gordo da Loteca neste mês de maio. Então, temos aí, apenas neste mês, pelo menos por enquanto, 2 jogos da Loteca, 2 concursos da Loteca por semana. Então, o nosso Lotecando vai ao ar na terça-feira às 9 da manhã e na quinta-feira, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal, às 7 da noite, no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. A pandemia está longe de acabar. Então, para derrotarmos o coronavírus, é necessário que você leve sua máscara, não esqueça, em casa. Leve seu álcool em gel e use para higienizar as mãos. E mantenha distanciamento social para que a gente possa derrotar
esse vírus. O uso de máscara é sinal de respeito às pessoas. Até a próxima, galera! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Estaremos de volta na próxima sexta. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.